Olá, boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio, sejam bem-vindos à aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e hoje a gente vai continuar estudando as funções do segundo grau. Hoje nós vamos analisar os gráficos das funções completas, sim? Bom, o que eu preciso que vocês façam? Eu preciso que vocês peguem o caderno do aluno, volume 2, um caderno ou folhas para anotações, lápis, borracha e caneta, tá bom? Hoje a gente vai fazer bastante exercício do caderno do aluno, volume 2, então se você tiver com ele, fica mais fácil. Tá bom? Bom, hoje eu conto com a presença da professora Inês para ajudar no chat. Bem-vinda, professora Inês, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, professora Roberta. Boa tarde a todos os alunos da primeira série do ensino médio. Sejam bem-vindos. E boa tarde a todos os professores que costumam participar da nossa aula também. Então, pessoal, participem do chat, que eu vou passar para a professora Roberta todas as suas dúvidas. Então, vamos começar, professora? Vamos sim, então vamos lá. Então, só para retomar, nós estamos falando de funções do segundo grau. Quem são as funções do segundo grau? São aquelas que aparecem no x², lembra? Formato f de x igual ax² mais bx mais c. E lembra que a representação no plano cartesiano são as parábolas. Eu falei disso na última aula, sim? Bom, o que mais que eu falei na última aula? Eu falei das funções incompletas. F de x igual a ax², lembra? Essa função incompleta é aquela onde a parábola passa exatamente o vértice dela, fica na origem, sim? E, além disso, eu falei daquelas funções do tipo ax² mais c. É aquela especial, onde o vértice não está na origem, mas ele deslocou sobre o eixo y, sim? Em relação ao c. Então, no ponto 0, c. Se o c for mais 2, o vértice vai estar no mais 2. Se o c for menos 2, o vértice vai estar no menos 2, sim? Outra coisa que eu falei na última aula foi sobre o valor do a. Bom, o a, que é aquela constante, lembra? O a, o b e o c são 3 números, são 3 constantes. Eu já informei para vocês que o a, ele ajuda no quê? Ajuda a decidir a concavidade da parábola. Se o a for um número positivo, ou seja, maior que 0, por exemplo, mais 1, mais 2, mais 5, mais 20, mais 1/3, 5, sinal de mais. Ele vai ter uma parábola com uma concavidade voltada para cima, sorrindo, lembra? E o vértice vai estar aqui embaixo. Agora, se a minha parábola ela tiver o a, o coeficiente a, negativo, ou seja, menor que 0, menos 1, menos 2, menos 10, menos 1/3, menos raiz de 5, que seja, esse a sendo negativo, a minha concavidade está voltada para baixo e o vértice está lá em cima. Lembraram disso? Bom, então vamos começar hoje com um desafio. Por favor, coloque o slide do desafio. Então, o que tem nesse desafio? A gente tem aí um gráfico. Eu sei que tem o nome da função. Está lá, y igual a x² menos 4x menos 5, onde você consegue ver o a, o b e o c. Mas eu não quero que você olhe ainda para isso, tá bom? Eu quero que você olhe para o gráfico. Então, hoje a gente vai começar analisando os gráficos. Mais para frente, a gente vai fazer olhando a equação. Bom, olhando para o gráfico, eu tenho aí uma função, uma parábola, sim? Eu tenho aí 4 perguntinhas. Perguntinha A, B, C e D. Vocês vão me responder isso lá no chat. Qual é a pergunta A? A concavidade dessa parábola está voltada para cima ou para baixo? Então, no item A, você vai responder cima ou baixo. Tudo bem? E no item B? Bom, o item B, eu quero saber em qual valor essa parábola está cruzando o eixo Y. Então, é só você olhar o gráfico e anotar para mim qual é o valor. No item C, eu quero saber qual valor ou quais valores a minha parábola cruza o eixo X. Então, eu tenho que olhar o eixo X e anotar uma ou duas respostas, tá bom? E o item D, professora? O item D, eu quero as coordenadas do vértice. Bom, o vértice é um ponto. Se ele é um ponto, ele tem 2 coordenadas. Lembra? Abscissa, que é o valor do x, e ordenada, que é o valor do y. É só você olhar lá e anotar V, abre parênteses, valor do x, vírgula, valor do y, fecha parênteses. Tudo bem? Bom, professora Inês, esse chat é longo, né? Essa atividade é longa. Quanto tempo a gente tem para essa atividade? Professora Roberta, nossos alunos terão 3 minutos para essa atividade. Ok, então, a partir de agora, 3 minutos. Boa sorte.
Voltamos. E aí, vocês conseguiram participar do chat? Conseguiram responder? Acharam fácil as perguntas? Será? Professora Inês, como foi? Conta para mim, por favor. Professora Roberta, como sempre, o nosso chat está bombando. Os nossos alunos estão participando muito. A grande maioria respondeu todas as alternativas. Responderam que na letra A é para cima, que na letra B é -5, que na letra C dá -1 e 5 e que na letra D dá 2 e -9. Foi o caso da Jennifer, da Natália, da Yasmin, da Ana Carolina, do Vitor, do Nicolas, da Ana Paula, da Emanuele e da Lisandra. Também quero agradecer a presença dos professores Daniela, Alexandre, José, Rosângela e Luiz. E aí, professora Roberta, quais são as respostas corretas? Então, vamos para as respostas. Então, por favor, o slide de resposta. Então, nós temos aí, eu fiz no mesmo gráfico, eu anotei tudo aí bonitinho para vocês visualizarem, tá? Então, no item A está escrito lá, concavidade voltada para cima. Dá para ver que essa parábola está sorrindo. Então, a concavidade está voltada para cima. No item B, eu coloquei lá, cruzou o Y, uma setinha apontando para o -5. Então, cruzou o Y no -5. Se eu quiser colocar como um par ordenado, como o -5 é no Y e é em cima do eixo, a gente coloca o par 0 no X e -5 no Y. Lembra que sempre que é em cima do eixo, uma das coordenadas é 0. Então, se está em cima do eixo Y, o X é zerado e o Y tem o valor de -5. Tudo bem? Tá, e no item C, onde cruzou o X? Fiz lá 2 setinhas. A gente percebe que cruzou o X em 2 lugares, no -1 e no 5. Vamos escrever os pontos também? Vamos. Olha, como está em cima do eixo X, agora eu tenho o valor para o X e o Y fica zerado. Então, fica -1 e 0 e 5 e 0. Então, observe que é diferente o item B do item C, certo? Nos pontos. E no item D, como vocês observaram, o vértice tem coordenadas 2 no X e -9 no Y. Aí você vai me perguntar, tá bom, professora, eu vi tudo isso, mas será que vendo no gráfico, legal, mas será que olhando para a equação eu consigo descobrir todos esses valores? Tem um jeito? Tem. Então, eu queria que vocês viessem aqui comigo, por favor, para eu mostrar como que a gente descobre. Ah, não, antes, vamos mostrar a parte bonitinha, que eu fiz tão bonitinho o meu slide. Põe o slide para mim, por favor, depois eu vou para a lousa. Aí, o próximo. Muito bom. Primeiro, eu quero falar para vocês, desculpa, tá? Me empolguei, gente. Eu quero falar para vocês sobre os coeficientes. Então, eu já falei na última aula sobre o coeficiente A. E hoje eu vou falar um pouquinho do coeficiente C, tá bom? O que é o coeficiente A mesmo? O coeficiente A é aquele que está na frente do x², o número que multiplica o x². Se esse número for um número positivo, a minha concavidade está voltada para cima e o vértice está lá embaixo. Quando esse vértice está lá embaixo, esse vértice é chamado de ponto de mínimo. Por quê, professora? Porque é o menor valor do y que a minha função vai atingir. Então, minha função vem do y lá de cima, vem, e chega no máximo até aquele valor. Então, a gente chama que esse valor lá embaixo é o ponto de mínimo. Então, esse ponto tem coordenada x e coordenada y, mas é o menor valor de y. Tá, e se o A for negativo, professora? A negativo, concavidade voltada para baixo. Então, o vértice está lá em cima. Se o vértice está lá em cima, ele chama ponto de máximo. Por quê? Esse vai ser o meu y máximo. É onde ele chega no máximo. Tudo bem? Então, para que serve o coeficiente A? Para indicar concavidade, ponto de máximo e ponto de mínimo, que é o vértice. Tá, e o coeficiente C? Volta lá no slide para mim. O C, ele indica aonde cruza o eixo Y. Peraí, professora, na outra aula, quando você falou do incompleto, o C é onde ficava o vértice, em cima do Y. Sim, porque lá era incompleto. Agora, no completo, ele também cruza o eixo Y, mas não no vértice, não precisa ser exatamente no vértice. Então, para que serve o C mesmo? Para ver onde cruza o eixo Y. Se você lembrar da função de primeiro grau, o termo independente, que era o B lá, era onde cruzava o eixo Y. Então entendi. O C é o termo independente. Todo termo independente é onde cruza o eixo Y? É, muito bom. Próximo slide, por favor. Então, já falei do A, que é a concavidade, e do C, onde cruza o eixo Y. Meu item C era onde cruzava o eixo X. Professora, da onde eu tiro onde cruza o eixo X?
Ah, agora eu vou voltar para a matéria do 9º ano. Você lembra de equação do segundo grau? Então, se você olhar para a sua função, você pegar ela, copiar e colocar igual a zero, você está falando de uma função que virou uma equação do segundo grau. E quando você tem uma equação do segundo grau, você consegue descobrir o valor do x. Como? Ah, se você lembrar, a gente usa a fórmula de Bhaskara, lembra? Delta igual b ao quadrado menos 4ac. Aí você calculou esse delta. Depois de achar o delta, você vai substituir lá na fórmula do x. Ai, qual é a fórmula mesmo? X é igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Lembram disso? Bom, aqui a gente também tem que lembrar 3 coisas. Quando a gente faz o delta, dependendo do sinal dele, eu vou descobrir se eu vou ter 2 respostas, uma única resposta ou nenhuma resposta. Lembram disso? Quando o delta for maior que 0, ou seja, quando o delta é um número positivo, você encontra 2 valores diferentes como resposta. Então, se você lembrar da função que eu acabei de fazer, da parábola, ela cruzava o x em 2 lugares, porque o delta vai dar positivo. Ah, professora, mas e se o delta der 0? O que significa? Ah, significa que eu vou encontrar 2 valores iguais, um único valor. Então, a minha parábola vai cruzar em um único lugar. Ah, legal. E se o delta for negativo, professora? Ah, se o delta é negativo, não existe resposta dentro dos reais. Então, significa que a minha parábola não vai cruzar o eixo x. Então, de novo, professora, espera aí. Quando eu quero saber onde cruza o eixo x, eu estou falando do quê? Das raízes da equação. Então, as respostas dessa equação. Se forem 2 respostas, cruza em 2 lugares. Se for uma resposta só, cruza em um lugar só. Se não tiver resposta, a minha parábola vai existir, mas ela não vai cruzar o eixo x. Tá bom. E esse de baixo aí que está escrito vértice, professora? Lembra que eu tinha feito item A, B, C e D? O item D era o vértice. Claro que olhando no gráfico é fácil ver o vértice. Mas e olhando para a função, tem como achar o vértice? Tem. Existe uma fórmula para isso. X do vértice, que é o valor do x, né? E o y do vértice. Qual é a fórmula do x do vértice? É menos b sobre 2a. E qual é a fórmula do y do vértice? É menos delta sobre 4a. Bom, vamos entender isso melhor no nosso exercício? Vamos. Peguei a mesma função. Lembra daquela função que tinha o gráfico? Y igual a x² menos 4x menos 5? Então, vamos calcular passo a passo? Vamos. Olha, professores que ficam preocupados, eu vou fazer isso numa próxima aula, praticar isso, tá? Aqui eu só estou ilustrando, porque o objetivo dessa aula de hoje é analisar, perceber o que é cada coisa, tá bom? Cálculo mesmo, a gente vai ter prática mais para frente. Mas vamos lá. Quem é o valor do A? Vocês lembram quem é o A? O A é o coeficiente do x ao quadrado. Quem está na frente do x²? Não é o número 1 invisível? Então, meu A vale... Opa, não está na canetinha. Perdão. O meu A vale 1. Tudo bem? E o meu B, professora? O B é aquele que acompanha o x. Olha, quem está acompanhando o x é o menos 4. E o meu C, professora? O C é o termo independente, que é o menos 5. Neste momento, eu sempre vou olhar para o A e para o C, porque o A vai me indicar a concavidade e o C vai me indicar onde cruza o eixo Y. Tá, quem é o meu A? Não é 1? 1 não é positivo? Ah, positivo significa o quê mesmo? Concavidade voltada para onde? Para cima. Por isso que aquele meu desenho tinha uma concavidade voltada para cima. Tá, e onde cruza o eixo Y? No C. Lembra, quando o Y vale C. Então, é no ponto 0 e menos 5, quando o meu y vale menos 5. Tudo bem até aí? Então, concavidade e cruza o eixo. O que é a concavidade? É o valor do A. Cruza o eixo é o valor do C. Tá. Agora, a próxima coisa era onde cruza o eixo x. Olha, onde cruza o eixo x são as raízes. Então, eu comecei a continha das raízes. Lembra da fórmula? Delta igual b ao quadrado menos 4ac. 4 vezes a vezes c. Vamos substituir? Quem é o meu B? Menos 4. Quem é o meu A? 1. Quem é o meu C? Menos 5.
Agora, vamos fazer as contas. Olha, menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Sinais iguais mais, 4 vezes 4, 16. Dá mais 16. Este número é sempre positivo, tá, gente? Agora, o sinal do meio que a gente vai ter que decidir. Eu vou fazer 4 vezes A vezes C. Vou fazer menos 4 vezes 1 dá menos 4. Então, vou anotar aqui em cima, menos 4. Menos 4 vezes menos 5, sinais iguais mais, 4 vezes 5, 20. Então, ficou 16 mais 20. Olha, 16 mais 20 dá num total 36. Quero que você pare um pouquinho e observe. Aqui é o valor do delta. Lembra, se o delta é positivo, encontro duas respostas. Se o delta for zero, uma resposta. Se o delta for negativo, não tem resposta. O que significa isso? Duas respostas, cruzo o eixo x em dois lugares. Uma resposta, cruzo o eixo x em um único lugar. Nenhuma resposta, não cruzo o eixo x. A parábola existe, mas não cruzo o eixo x. Tudo bem? Podemos continuar? Então, já achei aqui essa primeira parte. Para continuar, já anotei aqui tudo bonitinho, tá? O valor do A, do B e do C e o delta. Lembra, agora é a segunda parte da fórmula de Bhaskara. X é igual menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Vamos substituir? Menos o valor do B, mais ou menos raiz de delta, que deu 36, e 2 vezes o A, que é 1. Sinais iguais mais, então aqui a gente tem mais 4, nem precisava por esse mais bobo aí, tá bom? Raiz quadrada de 36. Olha, que número vezes ele mesmo dá 36? Olha, 6 vezes 6. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. E 2 vezes A, 2 vezes 1, 2. Chegou no momento que eu tenho dois sinais para fazer a conta. Não consigo. Então, vou separar em duas contas. Uma conta com sinal de menos e uma conta com sinal de mais. Lembra, gente? Vocês aprenderam isso no 9º ano. Então, aqui é o número 4. Nem vou pôr o sinal de mais bobo na frente dele, tá? Mas poderia pôr 6 e 2. Aqui é 4, 6 e 2. Sim? Se quiser, pode pôr o sinal de mais. Agora, eu vou fazer a continha em cima para dividir por 2. 4 menos 6. Tenho 4, devo 6. Aí, eu estou devendo 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, dá menos 1. Olha, professora, uma das raízes era menos 1. 4 mais 6, 10. 10 dividido por 2, 5. Olha, a outra raiz era o 5. Legal, professora. O que está faltando agora? O item D, que é o vértice. Então, vamos para o vértice. Olha o vértice. Lembra, a fórmula do vértice é x do vértice menos b sobre 2a. Y do vértice menos delta sobre 4a. Vou substituir, tá bom? Então, menos o valor do b. Quem é o valor do b? Menos 4. 2 vezes o a. Quem é o a? 1. Sinais iguais mais 4. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2 dá 2 positivo. Tudo bem? Lembra que o vértice era 2 no valor do x, ó? E no valor do y, professora? Menos o delta. O meu delta é 36. 4 vezes o a. 4 vezes 1. Então, ficou menos 36 sobre 4. Dividindo, dá menos 36 dividido por 4, 9. Então, meu vértice é menos 2. Opa, me empolguei. Menos 2 e 9. Então, eu quero agora voltar para o slide do exemplo 1, por favor. Pode colocar para mim. Aí, a gente tem o desenho. O mesmo desenho com as mesmas respostas, só que agora observando. Então, lembra, a concavidade, eu posso olhar pelo gráfico, sei se é para cima ou para baixo, mas eu posso olhar pelo A. Onde cruza o eixo Y, eu posso olhar pelo gráfico ou eu posso olhar o coeficiente C. E as raízes, professora? As raízes onde cruza o eixo X, eu posso olhar pelo gráfico, se eu tiver, ou eu posso fazer o Bhaskara. E, professora, e o vértice? Se eu tiver o gráfico, eu olho pelo vértice, senão eu faço a fórmula. Então, só lembrando, a aula de hoje não é para explorar essas contas, é só para vocês conhecerem e saberem que a gente vai observar os gráficos. Então, eu vou fazer agora alguns desafios, algumas atividades, do caderno do aluno, para vocês poderem treinar observação de gráfico, tá bom? Próxima atividade aí, por favor, na tela. É do caderno do aluno, na página 19. Então, nós temos aí 3 funções, a função A, a função B e a função C.
Sim? Pode perceber que a B é incompleta, hein, gente? Bom, que mais? Você tem 3 gráficos diferentes. Então, eu quero que você me diga qual é a ordem desses gráficos. Então, no chat, você vai me responder, por exemplo, ABC, BCA, CBA, a ordem que é, tá bom? Qual é o gráfico em azul, qual é o gráfico em vermelho e qual é o gráfico em verde, tá bom? Então, olha, tenha atenção para o quê? Olhe o valor do A, depois olhe o valor do C, depois tente pensar no vértice e na raiz, mas só de observar você já consegue. Tá bom, professora Inês? Quanto tempo a gente tem para esse chat? Professora Roberta, nossos alunos terão 3 minutos. Ok, então 3 minutos. Boa sorte. Voltamos. Espero que vocês tenham conseguido escolher a ordem aí. E aí, professora Inês, como foi? Conta para mim. Professora Roberta, 99% dos nossos alunos disseram que a ordem das respostas é B, C e A. Aí, entre essas pessoas, Giovana, Caio, Fernando, Ademir, Lucas, Lohane, Pedro. Também quero agradecer a presença de vários professores, entre eles Renato, Arnaldo, Delma, Bernadette, Almir, João e Silene. Também, professora Roberta, alguns alunos pediram para fazer um print naquela tela onde tem as fórmulas do vértice e das raízes. Isso, então, por favor, aí, muito bom. Então, ó, façam o print, não se preocupem que mais para frente a gente vai ter uma aula para fazer esses cálculos, tá bom, gente? Mas já faz o print aí para você ter anotado, tá bom? Então, vamos lá? Vamos, então, agora para a correção da atividade. Então, por favor, a resposta dessa atividade.
Muito bom, pode colocar lá para mim. Então, escolheu bem quem colocou B, C e A. Bom, por que isso? Vamos olhar cada uma, tá bom? Se você foi esperto e olhou o A, o B e o C lá de cima, você percebeu que a sua função A é a única onde o coeficiente A é negativo. Então, como ela tem o coeficiente A negativo, você sabe que a concavidade é voltada para baixo. Então, o único gráfico que a concavidade está voltada para baixo é o terceiro gráfico. Então, você já sabe que o terceiro gráfico é a letra A. Agora, você tem que decidir entre o B e o C. Se você prestou atenção na minha última aula, você olha para o B e você vê que ela é uma incompleta, do tipo ax² mais c. Toda incompleta do tipo ax² mais c tem o vértice no eixo y, exatamente no valor do c. Como c é menos 8, ela tem o vértice no menos 8. Então, você pode ver lá que o meu primeiro gráfico tem uma setinha bem no menos 8, com um vértice no menos 8. Então, esse é o meu gráfico B. Agora, você olha para o C. Você poderia perceber que no C também passa no menos 8. Então, se você olhar o gráfico do meio, está cruzando o eixo Y no menos 8. Só sobrou esse gráfico para o C. Tudo bem, mas você poderia olhar pelo vértice, calcular o vértice. Você poderia calcular as raízes também, tá bom? Eu anotei aí o valor das raízes, mas por eliminatória era óbvio que esse era o C. Tudo bem? Bom, quero ver se vocês realmente aprenderam. Então, vou propor mais uma atividade, também do caderno do aluno. Próxima atividade, atividade 2, por favor. Vamos lá? Bom, essa do caderno do aluno, que página, professora Inês? Página 20. Bom, na página 20, a gente tem aí 4 gráficos, sim? Bom, o que está falando no enunciado? Que é uma função do segundo grau, no formato f de x igual a ax² mais bx mais c, onde a, b e c são os coeficientes, que vocês já sabem disso, né? Que o A tem que ser diferente de 0, senão não seria do segundo grau. Bom, agora vem o que interessa. A função do segundo grau tem coeficiente A negativo. Olha, quando A é negativo, eu já sei uma coisinha. B é negativo. B eu não falei nada dele, então não vai dar para descobrir nada. Mas o C é nulo, C vale 0. Muito bom. Então, eu quero saber qual é o gráfico onde o A é negativo, o B é negativo e o C é nulo. Eu acho essa atividade muito fácil. Acho que dá para dar pouquinho tempo, hein, professora Inês? Quanto tempo a gente tem para essa atividade? Professora Roberta, nossos alunos terão 2 minutos. Então, 2 minutos a partir de agora. Boa sorte. Olá, voltamos. E aí, professora Inês, eles conseguiram descobrir qual é o gráfico que representa A negativo, B negativo e C nulo?
Me diga. Então, professora Roberta, nós tivemos muitas participações. Muitos alunos falaram que é a letra A. O Anderson, o José Miguel, a Nathalie, o William. Mas nós tivemos também muitos alunos falando que é a letra D, como o Fernando, a Maria Luísa, a Letícia e o Patrick. Bom, quero agradecer a presença dos professores, Érica, José, André e Manuel. E aí, professora Roberta, qual letra é? A ou D? Vamos lá, vamos lá. Eu até sei o que vocês confundiram, mas vamos, por favor, para a resposta. A resposta é o item D. Por que que é o item D? Vamos com calma. Lembra, o A é negativo com cavidade voltada para baixo. Aí você vai falar, tudo bem, todos têm concavidade voltada para baixo. Então, B é negativo. B, eu não falei nada do B. Mas e o C, professora? O C é nulo. O que significa C nulo? Significa que cruza o eixo Y no zero. Então, quem colocou o item A, cruzou no zero, no eixo X. Na verdade, nem foi no zero, foi no 2. Então, ó, vamos observar cada um, tá bom? Então, olha para o A. O A, a nossa curva em vermelho, está cruzando no -2 no Y. Então, não é no zero. No item B, ele está cruzando no 2 no X. 2 ou 3, professora Inês? No 2 no Y, desculpa. Que eu não estou enxergando não, hein? E no item C, está cruzando também no 2, só que essa é aquela incompleta, né? No 2 também do Y. O que eu queria é onde cruzava no zero. Lembra, o zero é a origem. Então, passar no zero é passar na origem. Então, quem escolheu A se confundiu. Então, de novo, o A ser negativo, o coeficiente A ser negativo, com cavidade voltada para baixo. Coeficiente C ser nulo, significa que o C vale zero. Significa que cruza o eixo Y no zero, na origem, tá bom? Muito bom. Agora, eu vou falar um pouquinho mais de um outro tipo de função, tá bom? Vamos lá. Vem aqui comigo, por favor. Quero falar para vocês de uma função que é no formato y igual a x menos h ao quadrado. Se você lembrar lá do seu 7º, 8º ano, isso é aquela parte do produto notável, sim? Então, x menos h ao quadrado. Então, toda vez que eu tiver uma função neste formato, este h, ele é o valor, ó, tá vendo que é menos h? A gente vai ter que olhar esse h pensando numa troca de sinal. Ó, olha aqui um pouquinho só para mim, tá vendo aqui, ó? X menos 3, o H aqui não é o menos 3, o H aqui é o número 3, positivo. Então, sempre tem que trocar o sinal, tudo bem? Para que serve esse H? Todas as minhas funções, todas as minhas parábolas que forem deste formato, elas vão cruzar o eixo X nesse número H e vão cruzar o eixo Y nesse H elevado ao quadrado. Então, aqui o meu H não é o número 3? Então, essa minha função vai cruzar o eixo X no 3 e o eixo Y no 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Então, só com calma, retomando. Toda função que for no formato y igual a x menos h ao quadrado, este h é onde cruza o eixo x e esse h elevado ao quadrado é onde cruza o eixo y. Lembra que o h tem que trocar o sinal, tá bom? Vamos fazer uma atividade para ver se vocês entenderam. Atividade 3, por favor. Pode passar. Aí, que eu já fiz a explicação daquele. Então, vamos lá. Aqui eu quero que vocês observem que eu tenho 4 tipos de funções, todas são do tipo x menos h. Cuidado com a troca aí do sinal, tá bom? Quero saber onde cruza o eixo x, lembra, no h. E onde cruza o eixo y, lembra, no h ao quadrado. Pode observar o gráfico ou pensar, tá bom? Professora Inês, quanto tempo eu tenho? Professora Roberta, nossos alunos terão 2 minutos. Ok, 2 minutos a partir de agora.
Voltamos. E aí, vocês conseguiram colocar onde cruza o eixo X e onde cruza o eixo Y? Professora Inês? Professora Roberta, os nossos alunos responderam que na letra A é -2 e 4, na letra B é -1 e 1, na letra C é 1 e 1 e na letra D é 2 e 4. Por exemplo, a Nathalie, a Maria Luísa, o Matheus, o Luiz e a Gabriela. E quero agradecer a presença dos professores Dalila e Zélia. E aí, professora Roberta? Vamos lá? Então, por favor, a resposta da atividade. Quero que vocês percebam que isso é um tipo de função, que você podia olhar pelo gráfico e perceber que o vértice é exatamente onde está cruzando o eixo X e é exatamente no H. Então, no item A, o H vale -2, então está cruzando no -2. E no Y, no -2 ao quadrado, que é 4. No segundo, que é o gráfico em rosa, o H vale -1. Então, está cruzando o eixo X no -1 e está cruzando o eixo Y no 1, porque -1 ao quadrado dá 1. Sim? E no item C, o H vale 1 e cruza o eixo X no 1 e o eixo Y no 1 também, que é 1 ao quadrado. E no D, cruza o eixo X no 2 e o eixo Y no 4. Então, não se esqueçam que esse tipo de função, o vértice está em cima do eixo X, ok? Bom, muito bom. Quero agradecer e quero mandar um abraço para duas professoras, a professora Valnice e a professora Luciane. Professora Inês, quer se despedir? Sim, professora Roberta. Quero aproveitar também e lembrar aos nossos alunos que, se eles tiverem maiores dúvidas ou quiserem fazer outros exercícios, eles procurem os seus professores na sua escola e o Caderno do Aluno, volume 2. Então, até a próxima aula. Até a próxima aula. Tchau, tchau.